Diversificação. Quem já ouviu falar em diversificação? Hoje você vai aprender nesse vídeo o grande efeito de diversificar seus investimentos. Primeiro vamos entender a palavra diversificar, diferenciar, dividir, está mais ou menos por aí. Diversificar é uma forma, estratégia para evitar e minimizar o risco de uma carteira. Por exemplo, você já ouviu aquele velho ditado de não colocar todos os ovos numa mesma cesta? Esse é o ditado padrão quando você vê sobre diversificação. Diversificar é não colocar todos os seus investimentos em uma tacada só. Já pensou? Aquela pessoa que tem aí seus 100 milhões, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, R$1.000, R$100 para investir, tanto faz. Já pensou colocar todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, o suor do seu trabalho em um único ativo e aquele ativo fará toda a diferença? Imagina colocar num CDB, pode ser até um grande banco, mas se aquele banco quebrar, o FGC ele vai atuar até 250 mil. Ou então, colocar em uma mega ação, a ação do ano. Todos os noticiários falam que ela vai subir. E acontece algo inesperado e ela cai 30%. Já pensou de um dia para a noite perder 30%? Só porque você colocou todos os seus ativos em um único investimento? Ou até perder tudo? Num caso de uma falência, ou ter o limite apenas do FGC, sendo que você colocou mais do que aquele limite lhe permite? Diversificar é minimizar esse tipo de risco. Por exemplo, imagine um investidor que tem R$1 milhão. E ele antigamente colocava todos os seus investimentos em um único CDB. Mas não, ele recebeu uma orientação, aplicou aqui, fez o nosso curso, e ele descobriu a arte de diversificar, em que eu consigo colocar esse 1 milhão dividido em 5 CDBs de bancos diferentes, já que o FGC me garante por instituição e por CPF. E eu coloco 200 mil em um, 200 mil em outro, 200 mil em outro, 200 mil em outro e no quinto banco 200 mil também. Esses CDBs vão rentabilizar e no final do período eu vou retirar o meu valor e a minha rentabilidade. Caso um desses bancos decrete falência nesse período, eu tenho segurança. Em vez de colocar 1 milhão em apenas um, caso esse único decrete falência, eu só receberia 250 mil. Diversificando, eu garanti meu capital. Outro ponto também, imagine um investidor que tem uma carteira de ações. Ele tem 10 ações. Se a ação A vier a ter um prejuízo, as outras 9 podem compensar. Vocês vão entender melhor isso um pouco mais na frente. Mas aquele velho ditado, para simplificar a diversificação, não coloquem todos os ovos numa mesma cesta. Ou aquela história de que o presidente e o vice-presidente não viajam juntos no mesmo avião? É isso. Não coloque todos os seus recursos em uma única estratégia, em um único investimento. Por exemplo, colocar tudo na poupança, além de ter uma rentabilidade abaixo da Selic, do CDI, que você já aprendeu que isso não deve ser feito, você ainda está colocando tudo em uma mesma aplicação. Fuja disso. Outro ponto importante é diversificar até mesmo por questões de liquidez. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais. Eu vou usar 20 mil para daqui a um ano. E os 80 mil eu talvez precise para daqui a 3, 4 anos. Existem CDBs que eu tenho carência. E todo CDB com carência, vocês vão aprender na aula de CDB com mais detalhes as características de um CDB, eles possuem uma maior rentabilidade, porque eu não consigo resgatar ele antes do tempo. Então imagine,
Até mesmo por questões de diversificação, eu consigo pegar a parte do meu dinheiro que eu preciso em curto prazo e colocar em um CDB com menor rentabilidade. E o restante eu coloco em um CDB com maior rentabilidade e com carência. Reparem que a rentabilidade da minha carteira ficará, vamos dizer, com um CDB de 100% do CDI e com outro CDB, já com 80% desse CDB, próximo de 115% do CDI. A rentabilidade da minha carteira vai aumentar. Tudo isso com o efeito da diversificação. Finalizando a diversificação, a gente vai entender também um conceito que vai fazer toda a diferença quando você deseja aplicar no mercado de ações. É o que nós chamamos de risco diversificável e risco não diversificável. Ou risco sistemático e risco não sistemático. Reparem, risco sistemático é o risco que atinge toda a conjuntura de um país, atinge a economia macro. Quer um exemplo? Presidente envolvido com corrupção vai atingir, seja o mercado de petróleo, seja o mercado de aviação, seja o mercado de minério, seja o mercado de educação. Atingirá o mercado inteiro uma notícia dessa. Agora, o barril do petróleo teve uma alteração no seu valor, seja para cima ou para baixo. Isso vai gerar um efeito em todas as empresas que estão vinculadas ou que possuem algum vínculo com o petróleo. Aviação, por causa da gasolina, todo o mercado automobilístico, de aluguel de carros também pode ser atingido, ou até mesmo as petrolíferas. Elas vão ter um efeito, seja para cima ou para baixo, dependendo de como estiver a tendência. Isso nós chamamos de risco específico ou risco não sistemático. Deu para entender? Risco sistemático atinge o sistema. O risco não sistemático atinge apenas um nicho do mercado. O risco sistemático eu não consigo diversificar porque ele atinge o mercado inteiro. Ele é um risco não diversificável. Enquanto o risco não sistemático, ele é específico. Logo, ele é diversificável. Então, na hora de você montar a sua carteira de ações e colocar 10 ações em vez de uma, tome cuidado, tome muito cuidado. Aí eu vou diversificar, mas você colocou 10 empresas de educação, veio uma notícia sobre o FIES, atingiu as 10, acabou. Você vai ter prejuízo em todas elas, salvo uma ou outra que não esteja tão dependente do resultado do FIES. Certo? Por exemplo, botei em 10 petrolíferas, botei em 10 bancos ou empresas vinculadas ao mercado financeiro. Qualquer alteração ou notícia que envolva o mercado financeiro, eu vou ser afetado. Então, na hora de diversificar, diversifique o risco não sistemático, o risco específico de cada ativo. Se você vai montar uma carteira de ação, coloca em uma petrolífera, em uma empresa de educação, claro, analisando o balanço, analisando o gráfico, seja você um analista fundamentalista ou um grafista, né, ou análise técnica, analise cada empresa e sempre diversificando por nicho. Isso é importantíssimo. Você consegue diversificar o risco não sistemático. O risco sistemático, que é o do sistema, que atinge a conjuntura toda, esse você infelizmente não consegue diversificar. Falamos sobre diversificação. Você já aprendeu um pouquinho de eliminar risco. Já falamos um pouquinho de gestão de risco através de diversificação, um conceito importantíssimo para você que quer aprender a investir. Vamos investir com segurança?